A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos começando mais um programa Verdade e Vida. E é um privilégio poder estar de volta à sua casa para partilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é um clamor pela restauração espiritual. Vamos examinar este assunto à luz do Salmo 126. Chame a sua família, se tiver tempo, ligue para um amigo, porque Deus tem uma palavra específica para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença da nossa irmã Ana Maria Prado, presidente da Confederação Nacional das SAFs. Seja bem-vinda ao Verdade e Vida, Ana. Obrigada, presbítero. Muito obrigada. Ana, você está terminando agora o 10º encontro de treinamento da Confederação Nacional das SAFs, certo? Que foi realizado ali em Porto Seguro, lá na Bahia, naquela terra bonita, né? Muito linda. Onde vocês abordaram o tema Mulher Presbiteriana, vivendo a liderança de Cristo. Como foi esses 10 encontros da nossa SAF pelo Brasil? E nós podemos dizer que foram bênçãos para nossas vidas. Então, em todos os encontros nós sentimos a presença muito marcante do Senhor Jesus. A Ele foram dedicados todos os momentos, as mulheres ficaram muito animadas. O tema foi muito bem desenvolvido pelos palestrantes. Nós tivemos várias oficinas que edificaram em muito a vida de nossas irmãs. Não podemos dizer para o Senhor que nenhum foi melhor que o outro. Todos foram maravilhosos, porque em todos a diferença que foi dada pelo Senhor Jesus, pela sua presença no nosso meio. Nós ficamos muito felizes com a realização da nossa nacional, realizando esses encontros regionais. E teremos ainda 2 no ano de 2012. Como eu disse, o tema foi Vivendo a Liderança de Cristo. E eu vou fazer uma brincadeira, certo? Será que as mulheres estão querendo ser presbíteras, pastoras, diaconisas na Igreja Presbiteriana do Brasil? Não tem perigo, meu irmão, porque estaríamos fora daquilo que Deus quer para a nossa vida. As nossas irmãs não têm o menor interesse nesse pensamento. Nós temos a consciência que somos apenas auxiliadoras e, além de auxiliadoras, servas, discípulos e missionários de Cristo Jesus, para ajudar a nossa igreja no bom combate de Cristo. Nenhuma das mulheres presbiterianas, né, e muito menos da SAF tem esse interesse. Pelo contrário, somos muito satisfeitas com o que Deus deu para nós fazermos como tarefa, como mães, como participantes da Igreja do Senhor, auxiliadores dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, do nosso conselho, e estar lá para estar orando por eles, para ir com eles quando solicitado, para distribuir folhetos para evangelizar, para orar pelos missionários, orar pelos filhos, cuidar do bom combate de Cristo no nosso lugarzinho, que é o lugar de auxiliadora, e isso nos é bastante, e nós nem damos conta ainda. Não damos conta. Eu vou estar com você logo mais, ali na cidade de Campina Grande, na Paraíba, fico feliz, comemorando os nossos 127 anos da Sociedade Auxiliadora Feminina. Graças a Deus. Como vai ser essa programação de logo mais, que começa às 14 horas ali na Igreja Presbiteriana de Campina Grande? Que coisa boa. Nós estamos muito felizes com essa programação. A Nacional está comemorando esse grande evento nessa cidade maravilhosa, nesse estado maravilhoso, com a Sinodal Paraíba e os irmãos do Sino da Paraíba. Nós teremos um culto em ações de graças, que por sinal esse culto será vivenciado a nível Brasil, em todas as nossas sinodais, ou a nível de sinodal ou de federação. Tem uma pauta de liturgia única, e nós teremos um culto em ação de graças, teremos coral, teremos louvor. O nosso preletor é o reverendo Calvino Teixeira Rocha, pastor da primeira igreja presbiteriana em Caruaru, um irmão muito amado por nós. Logo após o culto, nós teremos algumas homenagens especiais. As hospedeiras estão preparando coisas maravilhosas. As pioneiras, que são as SAFs, as 2 SAFs que são pioneiras de Recife, prepararam também algumas surpresas muito agradáveis. Teremos também o lançamento de um novo site para a SAF, um site mais interativo, mais amigo, mais fácil de ser utilizado, mais colorido, muito mais agradável.
Teremos o lançamento da Bíblia comemorativa dos 127 anos da SAF. É uma Bíblia como a nossa Bíblia, né? Nós teremos também o inário, né? Mas na primeira parte, aquela primeira parte, as 32 páginas, serão dedicadas a contar a história do trabalho feminino, não é? E quem está à frente desse trabalho é a Casa Editora Presbiteriana. O presbítero Averaldo Vargas, nosso grande irmão e parceiro, é quem possivelmente estará lançando essa Bíblia. E o site da SAF será lançado por nós e a Secretaria de Comunicação e Marketing. Depois disso vai haver um lanche gostoso, as hospedeiras estão preparando aquele bolo maravilhoso e o senhor também com certeza vai estar, não? Nós vamos estar lá transmitindo logo mais às 14 horas pela nossa IPB TV, pelo Canal 2. Estaremos transmitindo os 127 anos da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina no Brasil. Só será motivo de gratidão ao Senhor. O Senhor é o Senhor da SAF. Muito obrigado, minha irmã Ana Maria Prado, presidente da nossa SAF do Brasil, Confederação. Parabéns pelos 127 anos. Graças a Deus. Estendido a todas as irmãs auxiliadoras de todo o Brasil. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração com o tema Um Clamor pela Restauração. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Hoje eu quero partilhar com você o texto do Salmo 126 e nós vamos tratar do assunto um clamor pela restauração espiritual. Nós estamos olhando o que está acontecendo no cenário mundial no que concerne à fé cristã. Nós temos visto com muito pesar e certamente com dor no coração o que aconteceu ao velho continente europeu, quando a igreja
evangélica, protestante, começou a recuar naquela nação, em virtude de muitos seminários e igrejas, pastores e líderes terem sido vitimados, assaltados pelo liberalismo teológico. E hoje, na maioria dos países europeus, anteriormente marcados pela presença da igreja evangélica e protestante, hoje quase que não há mais presença dessas igrejas, e quando algumas ainda sobrevivem, estão minguando, estão diminuindo e estão enfrentando enormes dificuldades. Quando nós olhamos o cenário na América do Norte, temos visto também que denominações históricas se renderam e se capitularam a esta avalanche da teologia liberal, que nega a veracidade da Bíblia, que nega os milagres de Deus, que professa uma fé completamente fora da ortodoxia bíblica e desencaminha o povo também para um relativismo moral que vai desembocar em complexos problemas familiares, em traumas emocionais e espirituais e conduzir o povo para uma apostasia religiosa. Quando nós fazemos uma leitura da realidade brasileira, vemos sinais extremamente preocupantes. Não obstante nós estarmos assistindo uma explosão de crescimento em alguns segmentos chamados evangélicos no Brasil, e alguns ufanistas, triunfalistas, até profetizam e anunciam que dentro de uma década ou duas, nós teremos a maioria esmagadora de evangélicos na nação brasileira. Mas o fato é que o que tem prosperado de uma maneira tão rápida e tão assodada na nação brasileira não é o verdadeiro evangelho, não é o antigo evangelho, não é o evangelho da cruz, não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mas é uma mensagem eivada de misticismo, de sincretismo religioso, é a teologia da prosperidade, são os milagres muitas vezes forjados, fabricados como propaganda para enaltecer determinadas pessoas, ou determinados ministérios, ou determinadas propostas que visam enaltecer o homem em vez de exaltar o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, igrejas, por outro lado, que professam a fé cristã e que defendem a ortodoxia bíblica, estão também áridas, secas, desertificadas, ossificadas, e pessoas que, embora professem uma fé ortodoxa, vivem uma heterodoxia moral. São ortodoxos de cabeça, mas são hereges de conduta. Nesse cenário, nós precisamos parar e refletir. É tempo da igreja parar e pensar na sua vida, no seu destino, no seu futuro. E penso eu que o Salmo 126 nos ajuda a interpretar o nosso tempo e nos ajuda a dar um direcionamento claro e seguro para os tempos por vir. Notem vocês que o povo de Israel tinha vindo de um cativeiro amargo, opressor, onde o povo foi esmagado debaixo do tacão cruel do inimigo e ficou escravo, sem liberdade, sem bandeira, sem a sua religião. Mas dentro da providência de Deus, do tratamento da disciplina de Deus, este povo, depois de 70 anos cativo na Babilônia, retorna a Israel, retorna a Jerusalém. E eles agora olham para esse passado com muita alegria e dizem assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Os nossos lábios se encheram de riso, os nossos corações estavam regozijantes na presença de Deus. Até entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. E eles disseram: olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos muito alegres. Eles olharam para o passado com gratidão. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus,
se você já se arrependeu de seus pecados, se você já entregou o seu coração ao Salvador e Senhor, se você já teve uma experiência de novo nascimento, se houve um divisor de águas na sua história, na sua vida, se você já teve seus pecados cancelados, se você já foi selado com o Espírito Santo de Deus, já tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você pode olhar para o passado e ver a obra da libertação, da redenção, então também você pode olhar para esse passado com gratidão, com louvor, com hinos de exaltação a Deus. Este povo olhou para o passado com gratidão e deu glórias ao nome de Deus, alegrou-se na presença de Deus e testemunhou aquilo que Deus fizera na vida deles, e este testemunho impactou as nações ao redor deles. Mas agora este povo, que olhara para o passado com gratidão, olha para o presente e vê um marasmo, uma sequidão, uma vida desertificada, seca, árida, infrutífera. E então este povo clama a Deus dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aqui algumas lições são extremamente oportunas. Primeiro, as vitórias do ontem não servem para hoje. Ontem houve vitórias, ontem houve libertação, ontem havia um cântico nos lábios, mas hoje a cena é diferente. É de um deserto e não de um jardim. É de um vale e não de uma campina verdejante. É de uma aridez total e não de um pomar frutuoso. É importante entender que não basta você ter tido vitórias ontem na vida espiritual. Todo dia é dia de andar com Deus. A plenitude do Espírito Santo ontem não é garantia de plenitude do Espírito Santo hoje. O fato de você ter andado com Deus e ter tido experiências com Deus no passado não é garantia de que você hoje vai ter uma vida de intimidade com Deus. Então, é hora de fazer esta oração: restaura, Senhor, a nossa sorte. Em segundo lugar, é preciso dizer que a crise não é impedimento para a ação divina. Os grandes avivamentos aconteceram em tempo de crise. Foi assim na Inglaterra no século XVIII, quando a igreja estava como que um vale de ossos secos. E Deus levantou um grupo de moços, o Clube Santo em Oxford, para orar por avivamento. E na vigília de 31 de dezembro de 1739, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles moços em oração, e eles se levantaram no poder do Espírito Santo e começaram a pregar com autoridade e poder, e as igrejas se encheram de gente faminta de Deus, e nas ruas as pessoas se acotovelavam para ouvir a palavra de Deus. É tempo de nós orarmos: restaura, Senhor, a nossa sorte. Quantas igrejas que estão minguando hoje, quantas igrejas que não têm uma conversão por ano, quantas igrejas que se enchem de pessoas vazias de Deus e não recebem o pão do céu, o pão nutritivo da verdade. Nós precisamos orar como aquele povo no passado orou: restaura, Senhor, a nossa sorte. Por outro lado, esse texto está nos dizendo também que a restauração não é fabricada pelo homem. A restauração não é um artifício humano, místico ou metodológico. A restauração não é produzida na terra. A restauração não é alcançada pelos recursos humanos, pela inteligência humana, ou pelas metodologias humanas, mas esta restauração é obra exclusiva e soberana de Deus. Só Deus pode nos dar um avivamento, só Deus pode trazer uma restauração para a igreja. Avivamento não é modismo, avivamento não é histeria coletiva, avivamento não é espiritualidade cênica, avivamento não é fogo estranho. Avivamento não são as novidades no mercado da fé. Avivamento não se produz na terra e nem a igreja agenda avivamento. É obra de Deus, soberana do Espírito Santo de Deus. Por isso, só Deus pode trazer para nós um despertamento espiritual.
Mas notem ainda, neste versículo 4 do Salmo 126, que ele está rogando a Deus um milagre. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O que significa isso? O Negueb é o maior deserto da Judeia, um lugar seco, árido, de montanhas e vales, pedregulho, areias escaldantes e completamente desassistido de vida. Mas acontece um fenômeno naquele deserto. De vez em quando, as águas dos rios invernais rasgam as entranhas daquelas areias escaldantes e um filete de água, e de repente uma corrente de água começa a jorrar no meio do deserto, e por onde estas águas vão rasgando o ventre do deserto, ali vai nascendo vida, ali vai surgindo a vida, e ali tudo vai reverdecendo, florescendo e frutificando. O salmista está orando, dizendo assim: Deus, assim como acontece este fenômeno no deserto do Negueb, o meu coração, Deus, está um deserto seco, árido. Derrama as torrentes do teu Espírito, para que estas torrentes do Espírito Santo atravessem a minha vida, rasguem as areias do meu coração e produza vida onde tem morte, e produza verdor onde tem sequidão, e produza frutos onde só tem esterilidade. Deus pode fazer na sua vida, na sua igreja, na sua denominação, um milagre de restauração e reavivamento espiritual. Mas o salmista conclui este salmo, não apenas olhando para o passado com gratidão, não apenas olhando para o presente com oração, mas ele olha agora para o futuro com investimento. E ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Deus não promete para nós ausência de luta, Deus nos promete vitória certa e segura. A caminhada não é uma caminhada fácil por tapetes aveludados, pisando terrenos juncados de pétalas de rosas. A estrada é juncada de espinhos. Muitas vezes nós vamos regar o solo duro com as nossas próprias lágrimas. Mas quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará, não chorando, mas com júbilo, não de mãos vazias, mas trazendo os seus farturosos feixes. O que esse texto está nos prometendo é de que Deus tem coisas grandiosas para nós. Se nós buscarmos a Deus, se nós orarmos a Deus, se nós acertarmos a nossa vida com Deus, se nós pedirmos restauração de Deus, então o futuro será não de braços cruzados, mas de semeadura. Não de vida fácil e um mar de rosas, mas de lágrimas abundantes. Mas não de colheitas pífias e fracassadas, mas de resultados abundantes, de colheitas farturosas, porque nós haveremos de colher o resultado da bênção de Deus sobre a igreja. A Bíblia nos diz no livro de Atos que uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, uma igreja que persevera na oração, uma igreja que persevera no partir do pão, uma igreja que tem temor de Deus e adora e louva a Deus com entusiasmo, é uma igreja que ganha a simpatia do povo e a bênção de Deus, pois enquanto isso, diz a Escritura, Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Nós precisamos deste avivamento. Nós precisamos desta restauração. A igreja evangélica brasileira precisa de uma nova reforma, de uma volta para Deus, de uma volta para as Escrituras, de uma volta para a palavra. A igreja evangélica brasileira precisa de um reavivamento espiritual, de uma visitação poderosa de Deus, de um derramamento do Espírito Santo de Deus, de um alento de vida, de uma revitalização espiritual. Que você, meu irmão, minha irmã, que você que me assiste agora, neste momento, aí na sua casa, ou no hospital, ou no seu escritório, nesse momento, coloque a sua vida diante de Deus. Coloque-se na brecha em favor da igreja evangélica brasileira, esperando e aguardando e orando por um grande e poderoso reavivamento espiritual.
Ore comigo neste momento. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque-se na brecha, buscando a Deus um tempo novo de restauração para a Igreja de Deus na nossa nação. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelo desafio, pelo testemunho, pela proposta que temos, Deus, de busca de restauração e de semeadura, ainda que com lágrimas, na certeza de que a colheita será farta e abundante para a glória do Teu nome. Aqueça o nosso coração, Senhor. Inflama a nossa alma, restaura a nossa sorte. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro dos Salmos, capítulo 126, versos de 1 a 6, o reverendo Hernandes destacou 3 realidades que a igreja precisa clamar com vista à sua restauração espiritual. A primeira, devemos olhar para o passado com gratidão. A segunda, devemos enfrentar o presente com oração. E terceira, devemos caminhar para o futuro com devoção. Um clamor pela restauração espiritual. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para a sua edificação ou para presentear um amigo ou um familiar. Através da nossa loja virtual, acessando o nosso site www.verdadevida.com.br. Mas também você pode adquirir de segunda a sexta no horário comercial, ligando para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou um dos 294 programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou faça uma doação diretamente para a agência do Banco do Brasil, conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou ainda para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para amanhã, pela manhã, às 9 horas, participar com toda a família do culto matutino e da escola dominical, onde existem classe para todas as idades. E à noite do culto vespertino, às 18 horas. Entre no nosso site e clique ali em Procure uma Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Logo mais, às 14 horas, estaremos transmitindo pela IPB-TV, pelo nosso site www.ipbtv.org.br, o culto comemorativo dos 127 anos de vida da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, diretamente da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, ali na Paraíba. Derramamento do Espírito. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Gostaríamos de convidar a você a participar do Congresso de Escolas Dominicais, que acontecerá na cidade de Belo Horizonte nos dias 12 a 15 de novembro. Esta será uma oportunidade para renovarmos o nosso compromisso em relação ao ensino da Palavra de Deus e prepararmos-nos melhor para este trabalho tão importante que a Igreja do Senhor realiza em nossa pátria brasileira. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Olá, eu sou Ana Maria Prado, a presidente da Confederação Nacional das SAFs. Tenho um convite especial para fazer a todos da nossa igreja. A SAF fará 127 anos de serviço aos pés do Senhor este ano. As comemorações serão a nível nacional e a nível sinodal. Na nacional, as comemorações serão na igreja de Campina Grande, na Paraíba. Conclamamos todas as nossas queridas irmãs para que comemorem a nível de federação ou a nível de sinodal todos esses anos de bênçãos que o Senhor teve para com a SAF da nossa igreja. Queremos também parabenizar todas as irmãs que fazem a SAF por todos esses anos de vida na presença do Senhor e de serviço para o nosso mês. Parabéns, queridas irmãs.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.